so. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Já faz um tempo que o Morgan Freeman tem vontade de interpretar o Nelson Mandela nos cinemas, mas ele ainda não tinha conseguido um roteiro que satisfizesse essa vontade dele. Time to build our nation. All of the whites are cheering for. Ele estava tentando fazer a adaptação de um livro que era uma biografia do Mandela, junto com a produtora dele, a sócia produtora, Laurie McCreary. Só que eles não estavam conseguindo condensar tantos eventos num filme só. E eles chegaram à conclusão que isso seria impossível. Foi então que ele chegou a ele o roteiro do John Carlin, que escreveu apenas sobre um ano da vida do Mandela, que foi o ano que aconteceu o Campeonato Mundial de Rugby, em 95, na África do Sul, e que o Mandela deu todo o apoio para o time para ser campeão, que era um time que não tinha muita expectativa de vitórias. All of the blacks are cheering for England. How long before the World Cup? Don't get your hopes up. We're a damn disgrace. Mandela chamou para tomar chá com ele um dia o François, que era o capitão do time de rugby da África do Sul, e eles conversaram e a partir de então eles começaram a ter um certo contato, e o Mandela sempre dando apoio para o time e levando eles a acreditarem que eles poderiam sim ser campeões. Invictus não é, na verdade, uma cinebiografia do Nelson Mandela. Quem estiver procurando isso não vai encontrar isso no filme. Ele é um filme sobre como um governante pode mudar o pensamento do seu povo e pode quebrar paradigmas. Ele abriu as portas para que houvesse um entendimento racial no país dele. How do we inspire ourselves to greatness when nothing less will do? How do we inspire everyone around us? What did you want? Esse fato é como se fosse uma representação do que o Mandela significou para aquele país e do que ele pôde fazer no geral. Não foi só com o esporte que ele fez isso, mas é o que está representado no filme. Para dirigir, o Morgan Freeman chamou o Clint Eastwood, que aceitou na hora. E, inclusive, para poder representar esse papel, o Morgan Freeman teve autorização pessoal do próprio Mandela. Ele foi fazer uma visita e o Mandela já tinha declarado, inclusive publicamente, de que ele gostaria de que quem representasse ele no cinema fosse o Morgan Freeman. This rugby is a political calculation. It is a human calculation. According to the experts, we'll reach the quarterfinals and no further. You and I should still be in jail. Além de estarem muito bem com suas atuações no filme, os protagonistas, o Morgan Freeman e o Matt Damon, tiveram que captar exatamente o sotaque sul-africano, e eles fizeram isso perfeitamente. Vocês vão reparar isso tudo durante o filme. Times change. We need to change as well. We become more than just a rugby team. Invictus é mais um filme em que o Clint Eastwood retrata muito bem a situação de um país. Ele já fez isso, por exemplo, com o Gran Torino, em que ele criticava o modo de vida americano, e fez isso também com relação ao Japão, quando ele retratou o ponto de vista dos japoneses na Segunda Guerra, com Cartas de Iwo Jima, e agora ele faz isso com a situação pós-apartheid na África do Sul. Today, President Mandela takes office in Pretoria, balancing black aspirations with white fears. Esse, assim como todos os outros filmes da carreira do Clint Eastwood, ele não usa de muitos artifícios para impressionar o público. Ele conta a história de uma maneira crua. Tudo ali, fotografia, arte, figurino, o que seja, está trabalhando em prol de um bom roteiro, de contar uma boa história. E no final das contas, mesmo não sendo uma cinebiografia do Mandela, esse é o filme mais contundente sobre o que ele fez por aquele país e sobre quem era o Mandela que eu já assisti. Muito melhor, por exemplo, do que o Goodbye Bafana, que é o Mandela, a luta pela liberdade, que foi lançado aqui no Brasil em 2008. Então, por isso, a minha nota para esse filme é 8.8.